Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo justamente aqui. Aqui é o antigo fórum de Sorocaba. Deixa eu só mostrar aqui um plano mais aberto. Aqui, essa praça um dia já foi muito ativa, já teve feira de artesanato, tudo. E esse aqui foi a antiga sede do Poder Judiciário em Sorocaba. E por algum tempo foi Casa da Cultura, depois Oficina Cultural Grande Otelo, e hoje está praticamente abandonada. O governo do estado era responsável por esse prédio, aí no fim ficou todo vandalizado, todo pichado, até hoje está com cara de abandono, mas a prefeitura assumiu, né, pelo menos deu uma retocada na pintura, mas até agora nada de funcionar. Mas enfim, Deus me fez gravar esse vídeo justamente aqui na Praça Frei Baraúna, conhecida popularmente como Praça da Maconha, porque eu quero falar a respeito da destruição dos universos cinematográficos, tanto da DC Comics quanto da Marvel, porque tanto a DC Comics quanto a Marvel são os dois estúdios, no caso, começaram nos quadrinhos, né, nas histórias em quadrinhos, aí foram para televisão, depois para o cinema, depois para os streamings, e agora tanto a DC Comics quanto o universo cinematográfico Marvel foram destruídos, foram praticamente arrasados pela agenda woke. Eu deixarei uma foto aqui e para você dar uma olhada. A parte de cima é a melhor formação que se tem notícia no cinema da Liga da Justiça, da qual fazem parte o Flash, Super-Homem, Cyborg, Mulher Maravilha, Batman e Aquaman. Na parte de baixo você vê a Viúva Negra, o Thor, Capitão América, Homem de Ferro e Hulk. E antes que você reclame, eu tive que tomar uma decisão com relação à foto de baixo, porque ou eu cortava o queixo da Viúva Negra ou eu cortava a testa do Hulk. Então acabei tendo que cortar o queixo da Viúva Negra. Mas enfim, eu só sei que a parte de cima é o tal do universo do Zack Snyder, que o filme, no caso em questão, é de 2017, o filme Liga da Justiça. E a Mulher Maravilha que aparece no centro é a Mulher Maravilha mais odiada de toda a história, simplesmente por ela ser israelense. Inclusive ela foi alvo de ataques, inclusive ameaças de morte, por conta do fracasso da última versão cinematográfica live action, né, em carne e osso, de Branca de Neve. Então, apesar dos muitos problemas que esse filme teve e da Gal Gadot ser a que foi praticamente forçada para fazer o filme, né, no caso a Rainha Má, ela foi a Rainha Má nessa versão cinematográfica da Branca de Neve, e ela foi considerada como uma grande culpada pelo fracasso do filme, como se não houvesse outros culpados maiores. Mas ela foi, no caso, o bode expiatório por ser israelense. Inclusive ela fez parte do exército israelense, defendeu Israel em meio aos ataques que o país tem sofrido nos últimos anos e continua sofrendo, né? Tanto por parte de terroristas quanto por parte de militantes progressistas no mundo todo. Agora mesmo o atual Superman, que é o David Corenswet, ele acabou assinando uma petição pró-Palestina, enfim. Tá havendo muita treta, principalmente por aqueles que consideram o universo do Zack Snyder, da DC Comics, o melhor de todos, e aqueles que confiavam ou ainda confiam no James Gunn como o dono, o chefe supremo da DC Comics, após ter introduzido um Superman extremamente sojado, extremamente desmasculinizado, enfraquecido e, enfim, parece até que a Mulher Gavião nesse último filme do Superman foi muito mais poderosa e muito mais eficiente do que o próprio Superman. Mas enfim, a verdade é que os super-heróis nunca estiveram tão em crise como agora por conta da agenda woke.
E eu tenho vários vídeos no meu canal onde eu falo a respeito disso, né? Eu deixarei aqui alguns deles, tanto ao longo deste vídeo como na tela final, para você ir assistir assim que puder, assim que tiver tempo. Mas a verdade é que o maior superior de todos é Jesus Cristo, né? Porque ele, na verdade, o próprio Deus como um todo, Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele viu a humanidade pecadora chegar ao nível que chegou, né? O mundo sofrer ameaça de destruição, a natureza se desintegrar por conta da ação do ser humano. E ele trouxe Jesus Cristo para esse mundo, ele mandou Jesus Cristo para esse mundo para ser o sacrifício perfeito, porque antigamente as pessoas, para poderem se aproximar de Deus e terem seus pecados perdoados, tinham que sacrificar animais, tinham que ir até o sacerdote fez seu sacrifício, tal, expiação, libação, tudo mais. Mas agora com Jesus Cristo, isso não foi mais necessário. Claro que os judeus de hoje, principalmente os judeus ortodoxos, ainda hoje oferecem sacrifícios, eles não creem que Jesus foi o Messias e continuam não crendo, mas Deus tem promessas para Israel, Deus tem promessas para o povo judeu, e aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor, Salvador e o verdadeiro Messias, eles serão alcançados também. Então é por isso que nós devemos sim orar por Israel, continuar intercedendo por Israel. E Israel é um país onde os cristãos se sentem seguros, né? Todo cristão que vai para o Oriente Médio, ele só se sente seguro em Israel. Enfim, mas a verdade é que o mundo dos super-heróis, por conta dessas pautas políticas, não só a pauta, né, Israel versus Palestina, mas também a ideologia de gênero, apoio ao aborto, né? A desvalorização da vida, a relativização do pecado, a liberação das drogas e uma série de outras barbaridades que a militância progressista defende. Então tudo isso está trazendo um desinteresse das pessoas pelo universo dos super-heróis, tanto da DC Comics como da Marvel. Eu assisti esse ano 2 filmes de super-heróis. Não, na verdade foi um só, né? Na verdade foi um só, que foi o do Thunderbolts. Eu assisti o Thunderbolts achando que o Thunderbolts seria uma virada de chave da Marvel, mas parece que a situação ficou pior ainda, porque é um filme, uma exceção à regra, mas que o filme fracassou porque o público não tinha conexão com os heróis do filme, a não ser com o Bucky, que era amigo do Capitão América, enfim. Então é uma sucessão de fracassos que os filmes, tanto da DC Comics quanto da Marvel, vêm sofrendo por conta do sequestro dos universos dos super-heróis pela agenda woke. Então eu quero apresentar alternativas conforme a Bíblia para tudo isso que está acontecendo. Então, se você está perdendo o interesse pela cultura pop de uma maneira geral, pelo universo nerd, geek, seja lá qual for a expressão que você queira usar, especialmente o dos super-heróis, eu quero deixar com você aqui alguns textos bíblicos, primeiramente Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra sagrada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. E enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, é a tal da lei da reciprocidade, a lei da semeadura, a lei do retorno, está tudo incluído aqui. E também a necessidade de nós confiarmos em Deus. E sempre que nós depositar nossa confiança em alguém, tem que ser alguém que viva de acordo com a vontade de Deus. Não devemos depositar uma confiança cega em seres humanos que podem falhar, que podem errar, que podem pecar, que podem decepcionar. Mas quando confiamos em Deus e na obra redentora de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos direciona para as pessoas certas, pessoas realmente cheias de Deus, cheias do Espírito Santo,
que nos ajudarão na nossa caminhada cristã. Agora, palavras do próprio Jesus, primeiramente em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós tivemos recentemente, no final do mês passado, dia 31, o dia da Reforma Protestante, que está sendo substituído cada vez mais ao longo dos anos pelo Halloween. E Halloween é uma data satânica, é uma comemoração diabólica, onde se louva abertamente a Satanás, e muitos do meio cristão estão deixando de comemorar a Reforma Protestante para comemorar o Halloween. Então essa é uma das coisas. Agora, por exemplo, você tem um comércio. Deixa eu citar um exemplo aqui. Você tem um comércio. Você, por medo de vender pouco, por medo de perder clientes, você acaba fazendo o que a maioria faz. E acaba colocando decoração de Halloween na sua loja. Ou então decoração de coelho e ovo, por ocasião da Páscoa. Ou ainda decoração de Papai Noel, árvore de Tamuz e outros itens dessas lendas que surgiram para substituir o verdadeiro Natal pelo Natal cristão pelo Natal pagão. Então, para você não perder clientes, você acaba aderindo a tudo isso, porque a maioria faz, quero fazer também, porque eu quero vender, eu quero ganhar, eu tenho aluguel para pagar, tenho conta, mas você precisa aprender que Deus se responsabiliza pelo seu negócio. Se você tem um comércio, se você tem um negócio, seja ele qual for, claro que dentro da vontade de Deus, né, se você não estiver vendendo nada que seja ilegal ou ilícito, se você tem um comércio e não estiver vendendo nada ilegal ou ilícito, Deus se responsabiliza pelo sustento do seu negócio. Não adianta você querer apelar para fórmulas mundanas, fórmulas até mesmo satânicas, só para atrair clientes, porque você acaba se vendendo, você acaba trocando a fidelidade de vida a Deus pela fidelidade a seres humanos. Você acaba se dobrando à vontade do ser humano e deixando Deus de lado. E como está escrito aqui também no Evangelho segundo Lucas capítulo 9, versículos 23 a 26. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Ah, mas o que isso tem a ver com super-herói? Tem tudo a ver. Por quê? Porque muitos atores, muitos artistas acabaram aderindo ao progressismo, principalmente durante a ditadura militar, porque eles acreditavam que o progressismo era a saída para a opressão que eles diziam estar vivendo, que de fato muitos deles viveram debaixo de opressão, não nego isso, mas em vez de eles buscarem a Deus, em vez de buscarem a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé em prática e viver de acordo com o que a Bíblia prega, eles passaram a viver de acordo com filosofias humanas, eles passaram a viver de acordo com Antônio Gramsci, Paulo Freire, Escola de Frankfurt e uma série de outros gurus, tanto dentro quanto fora do Brasil, achando que pessoas como eles eram as melhores influências, as melhores mentes da nossa sociedade, e que tínhamos que nos colar neles, como se diz na gíria atualmente, né? Colar nessas pessoas, para que essas pessoas tinham muito a nos ensinar, ainda tem, não sei o quê, mas na verdade a melhor resposta para tudo nesse mundo é a Bíblia, a palavra de Deus. Então tem a ver sim, isso que eu estou dizendo, esses textos que eu estou mencionando, que tem a ver sim com o universo de super-heróis, porque o universo de super-heróis, até mesmo aqueles que se dizem super-heróis, estão se corrompendo, eles estão se corrompendo, eles estão se transformando em anti-heróis, estão se transformando em quase vilões, estão pervertendo, estão sendo usados pela militância progressista para perverter os valores da sociedade, para inverter valores, para tornar o errado certo, o certo errado. Então, isso tem a ver também com você, por exemplo, eu falei do comércio aqui, você colocar música secular no seu comércio, inclusive, principalmente em academia, né, que um dos motivos que me fizeram sair da academia foi esse, música secular. Então, você
Agora mesmo eu estou tocando música secular, então eu espero que você consiga ignorar a música que estão tocando lá no fundo e ouvir minha voz, presta atenção na minha voz. Então você precisa buscar Deus, buscar a palavra de Deus para fugir desse sistema maligno que governa esse mundo. E isso inclui também o seu estabelecimento comercial, o lugar onde você trabalha, o seu negócio. Se você é empresário, troque música secular por música cristã. Troque as decorações malignas, abomináveis, satânicas ligadas ao paganismo por decorações que não afaste pessoas de Deus e não seja conivente com nada que a Bíblia abomina, porque existem valores, existem filosofias que são totalmente contrárias ao que diz a Bíblia. Então eu quero continuar aqui lendo Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. E eu teria que sair daqui porque estão fazendo muito barulho, então deixa eu ver se eu termino de gravar esse vídeo lá no Largo São Bento, que fica aqui perto. É só descer essa rua aqui. Então, o que acontece? E voltando lá pro mundo dos super-heróis, muitos atores desse universo de super-heróis, como por exemplo Mark Ruffalo, é um dos principais exemplos, que foi o Hulk na última versão. Talvez ano que vem ele volte a ser o Hulk lá tanto no filme do Homem-Aranha quanto no filme dos Vingadores, né? Tem um filme dos Vingadores ano que vem e outro daqui a 2 anos, eles não voltar antes. Então o Mark Ruffalo voltará a ser o Hulk nesses universos, né? No universo da Marvel, no caso. Então o Mark Ruffalo é um dos maiores militantes progressistas do meio artístico nos Estados Unidos. Então tudo quanto é passeata, por exemplo, a favor do aborto, a favor da Palestina, a favor da liberação das drogas, eu não sei se é esses casos, né? Mas suponhamos que haja passeatas assim, porque a militância progressista defende tudo isso: a liberação das drogas, liberação do aborto, ideologia de gênero, passeatas contra Israel, a favor da Palestina. Então o Mark Ruffalo está lá, o Pedro Pascal está lá também. O Pedro Pascal, no caso, que é o atual Reed Richards lá do Quarteto Fantástico. Então infelizmente essa militância está crescendo, apesar do Donald Trump ter voltado ao poder nos Estados Unidos e dele ter dado um basta nessa barbaridade, nessa pouca vergonha que virou a indústria do entretenimento. Mas o pessoal está lá ainda resistindo, com a mãozona assim, aquela mãozona, aquele olhar de ódio, a mão assim fechada, com todo aquele ódio, aquele sangue nos olhos. Então eles continuam lá com a mãozona fechada, né, tentando demonstrar algum tipo de resistência, mas a maioria da população com certeza está com o Trump, nos Estados Unidos no caso, e infelizmente esse povo está lá ainda querendo virar o jogo, trazer de volta, no caso, os democratas para o poder nos Estados Unidos, né, os democratas, que a grande maioria dos democratas é abertamente a favor da ideologia de gênero, do aborto, liberação das drogas, anti-Israel, tudo isso que você já deve estar sabendo. Então aqui está mais tranquilo. Aqui é o Largo São Bento. Aqui agora está funcionando como escola, educação infantil, ensino fundamental. Quintal da Vila, ali é o Mosteiro de São Bento, que foi nesse lugar aqui, nessa praça aqui, que surgiu Sorocaba praticamente, né? Que o Mosteiro de São Bento está eternamente em reforma, acho que faz uns 10 anos estão reformando, estão tentando restaurar pelo menos, mas parece que o dinheiro da prefeitura acabou. E enfim, o que está acontecendo agora? Vamos lá, onde é que eu parei? Vamos agora para 2 Timóteo 2, versículos 11 e 13. 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Palavra fiel esta: que se morremos com ele, também com ele não vivemos. Não. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Assim está aqui, não.
Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E aqui entra também a discussão de uma dubladora. Eu não lembro, vi alguma coisa, né? Uma dubladora judia que está sendo alvo de ataques antissemitas na internet. Então, vi alguma coisa, eu não lembro. Se eu achar, eu deixaria aqui o nome, o perfil dela no X, né, no antigo Twitter, deixaria aqui para você dar uma olhada. Todos os ataques covardes que essa dubladora está sofrendo no X, simplesmente por ela ser judia, que ela foi escolhida para dublar um anime, né, desenho japonês, desenho animado japonês. Ela foi escolhida para dublar esse desenho e ela está sendo alvo de ataques antissemitas, simplesmente por ser judia. É o mesmo caso lá da Gal Gadot, essa Vi está sofrendo. Então as pessoas que decidem permanecer fiéis à Bíblia, fiéis a Jesus Cristo, ou pelo menos fiéis a Deus, no caso dos judeus, né, que eu creio que há uma promessa de Deus para Israel, né, talvez não todos, né, mas aqueles que perceberem que foram enganados pelo anticristo, porque a igreja será arrebatada, né, a igreja será arrebatada. Aqueles que não reconhecerem a tempo Jesus como o verdadeiro Messias ficaram aqui, terão que dar de cara com o anticristo, eles serão enganados pelo anticristo, e somente após começarem a ser perseguidos por causa da marca, da adoração à besta e tudo mais, eles perceberão terão sido enganados, eles reconhecerão Jesus como verdadeiro Messias e eles serão salvos, porque a própria Bíblia prevê isso, né? Mas aqueles que, por exemplo, sofrem perseguição por causa de sua fé, eles devem permanecer fiéis, eles não devem esmorecer, não devem desanimar, apesar da perseguição, apesar da intolerância religiosa. Eles não devem ter medo de ser cancelados por conta de sua fé, não devem mudar de lado, né, fazer pacto com o capiroto só para ganhar inscritos, para ganhar seguidores, ou preservar esses inscritos ou seguidores, para ter papéis na televisão, papéis no cinema, para não ficar sem trabalho, para não ficar desempregado. Então, às vezes a pessoa, né, para ter engajamento nas redes sociais, nos streamings, no YouTube, a pessoa se vende para o capiroto e renega Jesus Cristo, vira as costas para Deus. Então, mas aqueles que permanecem fiéis, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de afronta, mesmo debaixo de ameaças, eles receberão seu galardão na eternidade, ainda que tenham que dar a própria vida por causa disso. E eu quero encerrar aqui com o que está escrito na carta de Judas. Eu poderia ler a carta toda, né, porque é um só capítulo. A carta de Judas só tem um capítulo, mas eu lerei primeiramente os versículos 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, ou seja, infiltrados, pessoas se infiltraram na igreja, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, nosso único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Agora pulando para os versículos 10 a 13. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Lembrando que Caim foi o primeiro assassino, ele matou o próprio irmão Abel porque o sacrifício dele tinha sido rejeitado por Deus. Balaão, apesar de por 3 vezes, se eu não me engano, ele ter sido foi pago por Balaque para amaldiçoar Israel, mas em vez de amaldiçoar ele abençoou, porque o próprio Espírito de Santo tomou conta dele. Mas logo em seguida, após abençoar o povo 3 vezes, acabou sendo seduzido pelas riquezas e incitou Balaque a fazer com que o povo se prostituísse, né, com as filhas dos moabitas. Aí no caso, e o Coré, ele levantou junto com Datã e Abirão uma sedição, uma revolta contra Moisés. Aí houve aquele episódio da terra se abrir, engolir todos eles, seus familiares, né? Morreu bastante gente queimada também por conta dessa rebelião. Mas continuando aqui.
Deixa eu ver. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Ou seja, sendo seduzidos, né, apacentando o próprio umbigo, né? Eles acabaram incentivando a adoração a si próprios, né? O povo acabou, e como infelizmente muita gente, né, que diz ser cristã, diz adorar a Deus, tudo, mas acaba fazendo com que as pessoas adorem a eles mesmos. São nuvens sem água. E ó, tá trovejando, eu me escondi aqui embaixo da árvore porque tá chuviscando. Então, parece que tá tudo se encaixando. Nuvens sem água, essas nuvens aqui tem água e logo cai um toró. Deixa eu ver. Nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam suas mesmas abominações. Estrelas errantes, olha as maritacas lá em cima. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, ou seja, o destino das pessoas do inferno. E finalmente aqui os versículos 19 a 23, ainda na carta de Judas, no único capítulo da carta de Judas. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o espírito, porque pessoas assim também são entregues à sensualidade, à carnalidade, enfim. Mas, agora aqui o mas, só que é um mas necessário. Mas vós, inclusive eu, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então, antes que comece a cair um torozaço, quero encerrar esse vídeo pedindo a você que mande esse vídeo, compartilhe esse vídeo para o maior número possível de pessoas, especialmente para aqueles que estão desiludidos com o universo de super-heróis, tanto da DC quanto da Marvel, quanto lá quer ver? Os The Boys também, o The Boys, em que o Capitão Pátria, né? O Capitão Pátria do The Boys seria uma representação do Donald Trump. Então, e o criador do The Boys, ele quadruplicou a aposta, dizendo que o filme é uma resistência contra o fascismo. Então ele soltará a última temporada do The Boys numa afronta direta e escancarada anti-Trump. O filme é uma resistência contra o fascismo, contra o Trump, não sei o que. Então manda esse vídeo para as pessoas, especialmente para aqueles que estão desiludidos com o universo dos super-heróis. Não aguentam mais tanta lacração, tanta pouca vergonha, tanta barbaridade, tanto sequestro de personagens que antes eram queridos, antes eram representações inspiradas na própria Bíblia. Inclusive, vários desses estúdios foram feitos por judeus. Parece que a Warner foi criada por judeus, a Fox também foi criada por judeus, enfim, o super-herói foi criado por judeu. Então vários desses super-heróis e dos estúdios cinematográficos foram criados por judeus. E então aqueles que estão atacando Israel e estão fazendo um discurso a favor do aborto, da ideologia de gênero, da liberação das drogas e de outras pautas contrárias à Bíblia, eles estão trabalhando no serviço de Satanás, estão trabalhando no serviço das trevas, e você não deve fazer parte disso. E eu já deixei bem claro que não quero mais saber de super-herói. Eu acredito que até Jesus voltar, eu acredito que não demorará muito, eu não poderia mais assistir nenhum filme de super-herói por causa desse sequestro pela agenda woke. Então agora eu vou lá visitar minha mãe na feira de artesanato, que fica aqui perto, da Praça Fernando Press. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, não, acho que eu ficarei aqui no ponto de ônibus para abrir o guarda-chuva, porque a chuva está engrossando. E repito, mande esse vídeo para outras pessoas, inclusive mande também para aqueles que estão cegos, não conseguem enxergar um palmo dentro do nariz e não conseguem enxergar a armadilha que eles se meteram por conta da agenda woke,
por conta dessa lacração toda, dessa... Deus abençoe e entender, se quiser.